O programa de hoje reserva espaço especial para tratar de um tema de interesse de toda a comunidade, o planejamento estratégico regional, que tem a coordenação do CORED, Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte do Estado, e como responsável técnica a URI Erechim. O projeto local faz parte dos planejamentos estratégicos das 28 regiões do Estado. Voltamos em instantes para analisar essa temática. A patinação em Erechim completa 50 anos e os Reis das Rodas se orgulham de terem sido os primeiros, tornando-se um dos símbolos culturais de Erechim. Nesse Jubileu de Ouro, você é nosso convidado para um espetáculo totalmente novo. Serão 4 apresentações nos dias 9, 10 e 11 de dezembro no Salão de Eventos da URI. Venha comemorar conosco. Ingresso, 2 quilos de alimentos não perecíveis por pessoa. O Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte do Estado, o CORED, com responsabilidade técnica da URI Erechim, está realizando a atualização do Planejamento Estratégico Regional, dentro de um projeto mais amplo que abrange as 28 regiões do Estado. Para analisar essa temática, temos a presença do Dr. Rogério Porto, especialista em planejamento estratégico e que vem dando suporte ao CORED Norte neste ano, além do secretário executivo do CORED Norte, Ademir Peretti. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Primeiro aspecto, doutor Rogério, o que é, na verdade, o planejamento estratégico? Esse é um planejamento estratégico participativo, então isso é uma coisa muito importante, né? Porque ele envolve um diagnóstico técnico que é apoiado em elementos disponíveis, IBGE, Fundação de Economia e Estatística e outras fontes, né? Mas ele é referendado, esse diagnóstico, pela sociedade, em reuniões técnicas que foram feitas em 6 regiões, que compreendem a região de Aratiba, de Erechim, de Getúlio Vargas, de Jacutinga, de Marcelino Ramos e São Valentim, e também foi referendado e teve o desenvolvimento em 8 comissões setoriais que abrange educação, saúde, assistência social, segurança pública, infraestrutura e transportes, a parte de meio ambiente, desenvolvimento econômico e inovação tecnológica. E aqui no caso da região norte, se deu uma ênfase também para a área de turismo, né? Bem, quando você faz um planejamento participativo, isso significa que não é uma coisa estritamente feita por técnicos, e sim por todos os representantes da sociedade. E aí são identificadas as forças, são identificadas as oportunidades que podem aparecer, são identificadas também as debilidades, as fraquezas e as ameaças. Como, por exemplo, a região é produtora de soja, de repente o mercado da China fecha, não compra mais soja, é uma ameaça que não tem nada a ver com a situação interna, mas é uma ameaça que tem que ser considerada. O senhor tem uma larga experiência já em planejamento estratégico, inclusive internacional. De que forma isso tudo pode contribuir, especialmente as suas vivências anteriores, para desenvolver o nosso planejamento estratégico? Olha, eu fiz um mestrado em economia no Chile e trabalhei na Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, né? E lá eu trabalhei na divisão de economia, com gente excepcionalmente boa, digamos assim. E depois eu fui deslocado para o grupo de trabalho que fez o Manual de Planejamento Agrícola para a América Latina. E aí foi onde eu consolidei a minha experiência. Eu já tinha feito o curso da CEPAL aqui em Curitiba, né? E eu consolidei a minha experiência na área de planejamento. E depois fui progressivamente para a área também de planejamento regional. Eu fui o coordenador substituto do Plano de Desenvolvimento de Roraima, do Plano de Desenvolvimento do Litoral Norte, eu fui coordenador técnico, né? Fui o coordenador técnico do Ministério da Agricultura, quando o Pedro Simão foi ministro, depois reestruturei o IRGA como presidente do IRGA, né? Reestruturei o comitê, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
foi aonde foram criados os 2 primeiros comitês de bacias hidrográficas do Brasil, o Comitê Sinos e o Comitê Gravataí, né? E depois também fui secretário de Estado no governo da IEDA. Eu tive uma experiência muito boa, eu fazia parte do grupo de instrutores da Organização Mundial para a Agricultura. Então, nós ministramos inúmeros cursos em Tucumã, na Argentina, no Uruguai, no Equador, no Panamá. Eu trabalhei com a FAO em Roma, eu coordenei a parte técnica do planejamento estratégico de agricultura da República do Panamá, né, durante 2 anos. Fui o representante, curiosamente eu, um brasileiro, era o representante do Panamá na Comissão Centro-Americana para Grãos. Então era uma coisa muito curiosa, porque isso foi fruto do trabalho técnico desenvolvido lá. Então é uma experiência boa, né, bem diversificada, né. Fizemos o planejamento estratégico da região norte, fizemos o diagnóstico da região da fronteira oeste e também da região da campanha, né. Fizemos o diagnóstico da região sul, né, e trabalhamos no planejamento estratégico da bacia do Rio Santa Maria, uma coisa bem diversificada. Uma pergunta ao Admir Peretti, que é o secretário executivo do CORED Norte. Certamente essa experiência passada pelo Dr. Rogério, certamente tenha contribuído para a realização das etapas todas desse estudo, desses encontros que estão sendo realizados na região. Né? Pois é, Ademar, em que pese às vezes se ouve alguns comentários, né? Poxa, mas esse plano estratégico, já existe um plano estratégico, porque está ele foi elaborado lá em 2008. E aí, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Certamente aconteceu. Eu imagino que as pessoas às vezes não sabem que quando se fez esse plano, com a coordenação inclusive do Dr. Rogério Porto, e foi coordenado na época pela Agência de Desenvolvimento Alto Uruguai, que hoje é nossa parceira para realizar a revisão. Do Dr. João. O Dr. João Porto. Rosa. Né? Rosa. O que acontece? O planejamento é dinâmico e ele necessita de uma revisão. Mas muita coisa aconteceu. Eu lembro a gente revisando agora, relendo esse livro. A gente escreveu na época que um dos objetivos era o asfaltamento da 480, Barão de Cotegipe, São Valentim, porque aquela ligação era importante. E ela aconteceu. Dizia-se aí que era importante a ligação com a região Nordeste, e a ponte, pelo menos Carlos Gomes, aconteceu. A gente espera que o próximo livro se escreva de novo o asfaltamento, a ligação efetiva, e que ele não demore mais 8 anos para se efetivar essa ligação com a região Nordeste, que é imagino assim, que é uma das estratégias mais importantes para o desenvolvimento. Então, dizer também que lá em 2008, quando se fez esse planejamento, foi inédito, o estado inteiro foi a única região que tinha isso. 2009, então o governador Ieda decidiu que as 28 regiões tinham que ter plano estratégico. Nós não fizemos porque já tínhamos feito. E agora decide o atual governo que é hora de revisar esses planejamentos nas 28 regiões. E esse trabalho a gente já vem fazendo desde janeiro desse ano, e ele enfrentou diversas etapas, né? Primeiro foi a etapa do plano de trabalho, depois veio o diagnóstico, e como bem falou o doutor Rogério, a gente dividiu a nossa região em 6 micro-regiões, né? E fizemos reuniões lá nas micro-regiões, porque nós, não é o governo, não é um município só que tem que dizer para que lado a região deve seguir, mas sim, essas reuniões a gente dá oportunidade para a comunidade participar e dizer e sugerir, e surgem ideias maravilhosas que podem ser aproveitadas nesse novo planejamento, que eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta importante. E como falávamos agora mais cedo, né? Poxa, alguém comentou, mas num período de crise vocês estão pensando em planejamento. Parece que agora é o melhor momento de pensar isso, porque
que quando a crise passar, nós já estamos preparados e com o nosso livrinho pronto para onde a gente quer seguir. Especialmente porque essa é uma ferramenta que ela não pode ficar engessada, né? Esse planejamento estratégico já tem 8 anos, mas agora a gente identifica, né, nesse período, novas ameaças, novas oportunidades, novas fraquezas da região, e ele tem que constantemente estar adaptado. Olha, tem um fato assim muito interessante, né? A região norte e a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, durante muitos anos, elas foram vetadas tecnicamente para a produção de soja. Por quê? Porque não tinham variedades que fossem resistentes ao excesso de umidade. Hoje, as variedades desenvolvidas têm essa característica, elas tanto pode ser muito resistente à falta de umidade como ao excesso de umidade, e aí a fronteira agrícola da soja passou a ser a fronteira de expansão, a região norte e a região nordeste, né? Então, são características, assim como tu bem disseste, que contribuem muito para criar novas oportunidades de desenvolvimento. Eu, quando falei da minha experiência, esqueci de falar da minha experiência em infraestrutura, né? Eu coordenei, eu fui o responsável técnico pela Via Norte em São Paulo, que foi o maior projeto rodoviário do mundo na época, né? Isso estou falando de 1969, né? E depois da Malha Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, da Malha Oeste de Santa Catarina, de inúmeras estradas multinacionais. Então, eu tenho uma experiência também nessa área e também em planejamento de barragem. Eu trabalhei no Passo Real em 1967, né? Isso é ruim de dizer assim, público, identifica a idade, né? Mas eu trabalhei em 67 no Passo Real. Então, só para salientar isso. Eu acho que a região oferece inúmeras oportunidades porque ela tem algumas características muito vantajosas. Primeiro, uma diversidade étnica muito grande, né? Nós temos assim um problema que existiu durante a década de 40, década 30, 40, 50, que foi naquelas colônias que eram de etnia específica, ou puramente italiana ou puramente alemão, tinha um problema sério por causa da falta de cruzamento entre etnias. Aqui não, aqui tem uma diversidade muito grande, o que é uma coisa muito positiva, e que propiciou uma característica excepcional para a região, que é o seu empreendedorismo. Nós temos uma estrutura industrial em Erechim que, se nós formos olhar pelos fatores de estímulo ao surgimento da malha industrial de Erechim, não teria por que ter a malha industrial de Erechim. Ela só existe pelo empreendedor. Porque na época Erechim não tinha ligação ferroviária mais, não tinha ligação rodoviária mais com os mercados do norte, né? O aeroporto era acanhado e, no entanto, se desenvolveu uma estrutura industrial extraordinariamente importante, especialmente na área de metalmecânica, alimentos e vestuário. Por quê? Porque tem empreendedor, né? E essas vantagens internas é que a gente tem que voltar a explorar, para voltar a recuperar a metalmecânica, recuperar a indústria de alimentos, fora todos os investimentos que dependem do setor público, como são os investimentos em estradas, em energia, em internet no meio rural, né? Que são coisas que foram apontadas pelos participantes das reuniões e que, obviamente, tem que compor o set de projetos que vão ser apresentados. Então, eu diria que esse projeto, esse planejamento vai trazer uma contribuição enorme para o desenvolvimento regional, é isso? Desde que se obedeça realmente aquelas estratégias coletivas e não mais individuais, porque havia sempre um pensamento de que primeiro eu, depois os outros, né? Agora se pensa coletivamente, caso contrário não se faz desenvolvimento, é isso? Exatamente isso, exatamente essa é a ideia, né? E ainda uma coisa que o Peretti tem salientado sistematicamente: se o projeto não estiver no planejamento estratégico regional, ele não pode fazer parte da consulta popular. Exato. Então amarra a decisão do investimento público estadual através da consulta popular ao planejamento estratégico. Por isso a importância da sociedade ser consultada. Embora, né, diga-se que são fatores que tem que se pensar assim, esse planejamento ele não é só para investimentos do Estado. Esse planejamento visa projetos que podem buscar financiamento
tanto na área municipal, estadual, federal, ou até recurso internacional, e também privado. Nós temos, além de um planejamento, como já foi feito na outra vez, lá em 2008, nós temos agora uma novidade, é um avanço. Quer o governo do estado, e todos os 28 COREDs assim estão fazendo, além de saber o diagnóstico, as nossas deficiências, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, isso até não é tão difícil de conseguir. Nós temos a missão de elaborar uma carteira de projetos de curto, médio e longo prazo e que efetivamente eu imagino que vai fazer a grande diferença. E ali onde está acontecendo esse trabalho, que é exatamente dentro dos COREDs, os COREDs são o quê? São um espaço plural, participativo e principalmente autônomo. Esse espaço, imaginamos nós, por isso que nós conseguimos congregar tantas entidades. Nosso grande parceiro, por exemplo, é a AMAL, né? É uma grande parceira. A Agência de Desenvolvimento é uma grande parceira. Mas todas as 32 prefeituras participam efetivamente do CORED, porque ali não se discute política partidária, se discute pensar o futuro da região. Então, a URI é também um local neutro, né? Totalmente neutro. O Dr. Paulo Esponquiado, nosso presidente do CORED Norte, né, que hoje, lamentável, não pôde se fazer presente, mas sempre busca isso. Olha, aqui dentro nós temos que deixar de lado seus interesses políticos, partidários, e nós temos que pensar a região. Então, isso favorece para que tenhamos o resultado positivo e um planejamento com a visão da região. E aquilo que eu falei da autonomia dos COREDs, muita gente se engana pensando, o CORED é do governo. Não, nós não somos a voz do governo, nós seremos sempre a voz da região. É isso que nos faz seguir adiante, e esses mais de 20 anos vão trocando governo e os COREDs ali firme, respondendo ou com o grito, né, com a voz do que a região efetivamente necessita e precisa. Parece também que esse planejamento estratégico ele vem para consolidar e auxiliar na prospecção do nosso curso, por exemplo, de medicina. Vamos ter investimentos em hospitais, na área da saúde. Veja bem, isso é uma coisa que não tem a menor dúvida que vem em boa hora. Nós sabemos que o curso de medicina vai acontecer ali no campus da URI, porém, junto do curso de medicina das aulas da URI, temos na nossa região norte mais 2 hospitais, que é o Hospital Santa Terezinha e o Hospital São Roque de Getúlio Vargas, que terão que estar muito bem equipados, com uma estrutura boa, para se transformar em hospitais escola. Então, agora é o momento. Nós tivemos já, agora nesta semana, nos últimos dias, reuniões com a área da saúde, a coordenadoria da saúde, os hospitais envolvidos e outros hospitais que não serão hospitais escolas, mas também precisam participar, para que a gente possa planejar melhor aonde deve caminhar a direção desses hospitais para convergir com o grande objetivo de termos um curso de medicina que não seja só teórico, mas que seja na prática formadores de ótimos profissionais, e é isso que todo mundo quer. E o curso tem um outro contraponto, né, que é a consolidação do polo de saúde e, consequentemente, a consolidação da prestação de serviços na área de saúde que é feita pela região, especialmente por Erechim e Getúlio. Então, isso é uma coisa muito importante que vai acontecer. O curso consolida esse polo e amplia o número de especialidades que vão ser ofertadas no serviço de saúde. Uma experiência que está consolidada em inúmeros polos no estado, assim como Santa Maria, Pelotas, próprio Passo Fundo e tal. E agora vai acontecer em Erechim, o que me parece uma coisa muito positiva.
E a região como um todo está preparada para receber todos esses incentivos, a comunidade espera, a comunidade tem participado desse debate, mas de que forma a comunidade pode contribuir com isso? Veja bem, tem uma parte desse planejamento estratégico que é o atendimento de reivindicações muito antigas da comunidade. Como, por exemplo, fazer uma malha rodoviária que comunique com a região da produção através da BR-153, que comunique com a região Nordeste através da ERS 477, ou que comunique com a região do Médio Alto Uruguai, né, através de Campinas do Sul ou através de Entre Rios do Sul. Quer dizer, então são reivindicações muito antigas. Também a consolidação da malha interna, intra-regional, né, que é o atendimento às reivindicações de Benjamin Constant, Faxinalzinho e inúmeros outros As ligações municipais, o senhor fala. A região que tem o maior número de sedes municipais não atendidas por asfalto é a região norte. Então, isto passa a ser uma maneira de apresentar a reivindicação perante o Estado muito sólida. Olha aqui, nós temos o maior número, 1/3 dos municípios da região não tem ligação asfáltica da sua sede. Então isso é uma coisa que impacta muito. Entendo. E quantas organizações, a própria universidade, a própria URI, quanto não podiam crescer através dessas ligações? Exatamente. Então, o polo de educação, a região é um polo de educação, né? É um polo universitário extraordinariamente importante. Então, por exemplo, pode ser uma linha estratégica nós formarmos reuniões sistemáticas dos formados pela URI. Né? Isto passa a ser um atrativo turístico de evento, né, que consolida o polo de educação e, ao mesmo tempo, vincula todas aquelas pessoas que foram formadas pela URI à sua universidade. Por quê? Porque ele é lembrado, ele é trazido de volta e ele, frequentemente, desses formados, existem muitos empresários bem-sucedidos, então eles podem se interessar em voltar a investir na região e isto tudo consolidando o polo de educação. Eu só queria fazer um adendo antes de nós terminarmos o nosso programa, já está quase lá. Lá no início o senhor falou que o planejamento estratégico está contemplando a área de turismo. O planejamento estratégico, esses debates regionais, mostram que realmente o turismo pode ser uma grande fonte de renda também? Nós estávamos comentando antes de começar o programa sobre o Rally de Erechim, né? Exato. Ele, não sei se ainda é o único, mas era o único na época que nós fizemos o primeiro diagnóstico, rally considerado pela Confederação Internacional de Rallys, né? Então, isto é um modelo, assim, um exemplo de atração. Mas existem inúmeros atrativos, as águas termais e tal. O que nós precisamos? Nós precisamos ter um operador turístico. Se não ficam iniciativas assim isoladas, né, e que não tem uma articulação... Uma espécie de secretaria regional, o senhor diz? Não me refiro, eu não gostaria de pensar assim numa superestrutura, mas e sim num operador. Por exemplo, a CVC se interessa pela região? Okay. Bom, a CVC se interessa pela região por quê? Porque nós vendemos bem a região. Apresentamos todas as estruturas existentes e todos os potenciais de desenvolvimento turístico. O que precisa ser feito para melhorar isso? Bom, primeiro, tem que ter um operador turístico. Se não tiver operador turístico, não tem para quem vender. Outra coisa, não adianta ficar fazendo só o turismo interno, porque isso é circulação dos excedentes que a região já tem. O atrativo turístico tem que ser para atrair excedentes de fora para cá. E isto tem que ter um operador turístico. Só para complementar, evidente, o programa foi curto, né? Teremos mais espaço, enfim, sem problema. Qualquer pessoa que gostaria de contribuir com alguma sugestão, pode, inclusive, ir até a URI, tem a sede do Cored ali na URI, ou telefonar para lá. A gente está trabalhando em cima do assunto. E não é só pessoas, prefeitos, autoridades importantes que podem contribuir com sugestões. Então, seja na área, voltamos aí a repetir, educação, saúde, assistência social,
segurança pública, infraestrutura e transporte, isso aí está sendo muito trabalhado, inclusive com a colaboração do DAIRE aqui de Erechim. O meio ambiente, nós temos aí gente especializada dentro da URI que está contribuindo muito para um projeto importante na região, nessa área do meio ambiente, que hoje é o assunto do momento no mundo, né? Desenvolvimento econômico, indústria, comércio, serviço e também inovação tecnológica. Então, quem quiser achar que pode contribuir, venha na URI, telefone, a gente está aberto. Até só para encerrar, eu gostaria de fazer um fechamento, até porque toda essa participação da comunidade dentro da URI reforça o nosso caráter comunitário, né? De ouvir as demandas da comunidade, dar esse espaço para eles, justamente com essa parceria, com esse apoio do Credenor e da URI, né? Vice-versa, contribuir para as demandas e para as principais necessidades da nossa região. Antes de encerrar mesmo, eu gostaria de colocar à disposição, então, o nosso programa. Se mais adiante for preciso esclarecer, melhor. Eu sei que vai ter outros eventos. Nós teremos até março para a conclusão desse plano estratégico. Então, já fica antecipadamente o convite para que em março, ou naqueles dias lá que vocês desejarem, vamos voltar ao assunto, vamos voltar a esse espaço. Teremos todo o período que for necessário para implementar o plano. E durante esse período também, se necessitarem, por favor, sejam bem-vindos. Mais uma vez, grato pela presença de vocês no nosso programa. Fernanda também, de novo aqui conosco. Desejamos a todos, então, uma excelente semana e na semana que vem voltamos para mostrar um assunto também interessante, também desenvolvimento, que foi o café da manhã com as engenharias realizado na ACIE, Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. Grato mais uma vez pela sua atenção e até lá. A patinação em Erechim completa 50 anos e os Reis das Rodas se orgulham de terem sido os primeiros, tornando-se um dos símbolos culturais de Erechim. Nesse Jubileu de Ouro, você é nosso convidado para um espetáculo totalmente novo. Serão 4 apresentações nos dias 9, 10 e 11 de dezembro no Salão de Eventos da URI. Venha comemorar conosco. Ingresso, 2 quilos de alimentos não perecíveis por pessoa.